vir nos ensinar um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus e o amor de Jesus esteja com todos. Que nos envolva nesse momento de reflexão. Que a gente possa nos desconectar um pouquinho das coisas que estão lá fora e trazer as nossas mentes, o nosso momento no aqui e no agora. Para que a gente possa, juntamente com todos os irmãos que estão aqui no plano espiritual, que eles possam comungar conosco desse momento, para que possamos assim melhorar um pouquinho e evoluir um pouco mais nessa jornada aqui da Terra. E a proposta não é ensinar, a proposta não é palestrar, a proposta é trazer tópicos para a gente refletir um pouquinho mais na nossa vida, um pouquinho no nosso dia a dia, refletir com os ensinamentos do Mestre, com o ensinamento de Jesus. Para isso eu trouxe um tópico do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. É do item 5 ao 8, mas eu peguei só o item 8, que é uma fala de Lázaro, que nós vamos meditar um pouquinho sobre ela. Trouxe também o Estude Viva, do capítulo 33, e depois eu vou falar do último desse capítulo também, desse livro, que é muito interessante. Nós vamos conversar um pouquinho sobre resignação. Eu poderia ter trazido no primeiro momento o que significa a palavra resignação efetivamente. Mas eu vou deixar para que a gente possa ir descobrindo ela no nosso decorrer, na nossa conversa, para que a gente possa compreender direitinho o que é resignar. Lá no Estude Viva, André Luiz traz para nós: um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com o gafanhoto e com a tiririca. Habitualmente falamos em tolerância, como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Isso é a gente poder entender resignação. Resignar-se não é se esconder, não é aceitar. Resignar não é ficar apático ao que está acontecendo. Como diz o lavrador ali, que André Luiz cita, ele tem como ele controlar as intempéries da natureza? Não está na sua governabilidade decidir. Chove mais, chove menos, faz mais ou faz menos sol. Não está. Mas está na governabilidade dele limpar a plantação. Está na governabilidade dele tirar a tiririca, deixar que a plantação fique bonitinha, que os matos não tomem conta. E é assim conosco. Tem coisas que acontecem conosco que não dependem de nós, mas depende de nós como nós reagimos a ela. Como eu me encontro naquele momento em que um problema na minha vida se dá como uma doença, o distanciamento de uma pessoa, a perda de um amigo querido, a doença que nos aflige. Isso, sim, são situações que não dependem de mim. Depende de como eu vou reagir a ela. Por isso que André Luiz diz que a tolerância não é um esconderijo. Então, resignar não é pegar e falar assim: tudo bem, vamos esperar. Tem uma frase que é de uma fala aí, eu vou entregar na mão de Deus. Deixa lá, ele há de resolver. Se ele não resolver, fazer o que era para ser. Não é bem assim. Segue André Luiz dizendo: todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Precisamos colocar ela no seu devido lugar, compreender exatamente o que é resignar. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelarmos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentrecê-los para o bem notear da vida. E adiantar o lavrador sentado ao lado da lavoura e chorar, reclamar, esmorecer? Vai adiantar nós chegarmos no leito de uma pessoa adoecida, reclamar, compro, gasto dinheiro com remédio, esse remédio não me fez foi nada? Vai adiantar?
adiantar. É nesse sentido que precisamos ter o quê? A decisão de sair deste emaranhado, de sair desses pensamentos, desse sofrer do sofrimento, como eu já falei aqui uma vez, que o Buda fala, que a gente sofre o sofrimento. Então a gente precisa parar de sofrer o sofrimento. E isso é resignar-se. Porém, adiante, tem no livro Passos da Vida, de Chico Xavier, que ele fala assim, Albino Teixeira: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Então, quando a gente olha por esse âmbito, onde ele fala que sofremos no mundo pelas dificuldades, as dificuldades existem, mas o pior é o desânimo que você tem, quando você não tem a ação de sair daquela situação. Porque a prova, ela vem, a prova, ela existe. Ninguém está aqui mentindo, ninguém está querendo dizer, ai não, vim aqui no resort e nada mais vai acontecer comigo. Ela existe sim, mas cabe a mim, cabe a vocês, cabe a nós enfrentá-las com resignação. E não com apatia, não com desânimo, não com tristeza e não com revolta. E ele segue dizendo, não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Aqui a gente seria um pouco de ciúme, né? É o ciúme do outro. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a volúpia, que experimentar-lhes os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pela aparência. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então é isso. O problema existe, mas qual é a carga de aflição que eu coloco em cima dele? Qual é a irritabilidade, a falta de paciência, a falta de tolerância que eu tenho para com o outro, para comigo, para com meus colegas de trabalho? Então os problemas, eles estão aí, é fato, não há o que se fazer. Mas aí, qual é a aflição que eu lido com isso? Como eu lido com o problema que está ali na minha frente? Uns tomam remédio para dormir, outros tomam remédio para acordar. Uns tomam remédio para ficar de bom humor, outros tomam remédio para modular o humor. Isso daí é esconder-se, não é você enfrentar o problema. Ninguém está dizendo que não é para tomar medicaçãozinha, quer tomar, toma. Mas vamos ter que tomar com consciência. É isso que nos chama albino aqui, é a consciência da situação. Não adianta a gente pegar e colocar uma cabecinha de lado, achar que a gente vai comover o plano espiritual, quando ele fala, vai, eu estou esperando que você tome uma atitude, eu estou esperando que você faça a sua parte. E às vezes a gente não faz a nossa parte. Por quê? O que é a resignação? É aceitar com fé e a paz. Não é resignação desistir, ter raiva, dor e reclamar sem agir. Então é nesse conceito que André Luiz coloca muito bem sobre essa questão de resignar-se, que Albino fala também. Muitas vezes a gente se esconde sim, porque é cômodo para nós, né? A gente pegar e botar a culpa no outro, para terceirizar a gente é muito bom. Mas a gente não é bom para falar, pegar o espelho, olhar lá no espelho, olha, Márcia, olha, você está com um problema, vamos trabalhar, vamos reagir? Vamos resolver? Tá, você está com um problema nessa questão, foco naquela questão. O que eu posso fazer para melhorar aquela questão? É válido a gente vir na casa espírita, a gente pedir, está tudo certo, é válido, mas e a nossa parte? Quantas vezes a gente não ouve na mediúnica exatamente isso? Que eles falam que vão buscar, mas eles sequer se movimentam no bem, sequer se movimentam em auxiliar um irmão
Às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto, da nossa casa, da nossa condição, e auxiliar o outro, deixar um pouquinho, nos deixar um pouquinho, auxiliar o que está ali. Isso daí é você observar a situação do outro, trabalhar em prol ao outro e se ajudar. É resignar-se. Aí, gente, lá no Evangelho, Lázaro diz que a doutrina de Jesus ensina, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura que é muito ativa. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então, o nosso Mestre Jesus, ele era a virtude. Se vocês quiserem saber o que era uma resignação, pensem em Jesus. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Tem um livro onde foi dito assim, que Jesus, quando ele estava planejando toda a questão do mundo aqui, como ele iria vir, em que momento, em que condição, se nós hoje achamos que sofrer de fome, de frio, de a calúnia, a defamação nos afeta, tudo, gente, tudo que sofremos, tudo que passamos, o Mestre também passou. Eu quero que citem alguma coisa na nossa vida que ele não tenha passado e ele não sobreviveu resignando. Maria, mãe de Jesus, nós vamos falar dela. Quanta resignação naquela mulher. Então, quando a gente estiver em dúvida, o que é resignar, lembra dele. Lembra do Mestre. A obediência e o consentimento da razão, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. É aquilo que eu faço do coração, é aquilo que eu quero mudar. E a obediência é aquilo, se não está certo, eu estou passando por uma situação difícil, e aí eu levo aquele problema para o meu coração e vou obedecer, eu vou resignar, eu vou em frente. Vai ter um trecho ali que Jesus vai dar uma dica para nós. Que na verdade são forças ativas. Em nenhum minuto a gente viu Jesus sentadinho, e quero ver no Evangelho, porque o Evangelho é o Cristo, né? O Evangelho não é um livro. O livro é livro cheio de folha. O Evangelho é Jesus vivo, andando. Em nenhum minuto nós vimos Jesus sentadinho ali esperando as pessoas irem até ele. Ele sempre ia. Você nunca vê Jesus falando, Jesus estava sentado, Jesus caminhava, Jesus andava, Jesus estava em algum lugar, ele nunca estava parado. Porque ele era a força ativa. Ele levava o Evangelho. Ele era o Evangelho. Ele não ficava esperando as pessoas irem atrás dele. Ele ia até as pessoas. Será que nós fazemos isso? Às vezes a gente está chovendo, a gente não vai no centro. Está chovendo. Às vezes as pessoas estão ali na Santa Casa, precisando de um auxílio. Não vou não. É assim? Então, resignar, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Sim, nós vivemos num mundo de prova e expiação, a gente vai se revoltar. Porém, o pusilânime, que é o covarde, o preguiçoso, não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a reencarnação dessas virtudes, que antigamente material desprezava. Na antiguidade, material a desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos seus desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que o seio da humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Isso é uma resignação. Ele, sabendo de tudo que ele estava passando, em nenhum minuto ele foi conivente, mas ele não brigava com ninguém. Gandhi não precisou levantar uma espada para falar, para libertar ele. Madre Teresa de Calcutá, ela não precisou em nenhum minuto ficar implorando, pedindo, brigando com todo mundo para auxiliar. Eles eram resignados, eles sabiam que eles tinham suas dificuldades, mas eles
seguiam o Mestre Jesus, ativo, caminhavam. Eles não paravam. Eles não ficavam ali, eu vou esperar para ver o que dá. Vou entregar na mão de Deus. Deus resolve. Imagina Jesus. Jesus, ele era o médium de Deus, filho do Pai. Ele podia muito bem pegar e falar, você quer saber? Vou dar meia dúzia aí de virtude para esse povo, vou libertar um pouquinho aqui. Era cômodo para ele, ele podia. Mas ele não fez. Ele ensinou. É isso que ele fez, ele ensinou. Ele era exemplo vivo. Jesus. A ele sim, nós devemos pensar enquanto virtude de resignação. Vamos imaginar ele naquele momento do Gólgota, aonde ele estava indo para ser preso. Quando ele estava indo para ser preso, onde ele foi traído, puxando pela memória, o que foi que aconteceu? Estudemos, diz André Luiz, a resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade. Essa mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade, mascaradas de religião, num protesto firme que perdura até hoje. Muita gente fala, nossa, mas Jesus, ele sendo mestre, ele tinha a autonomia, o poder de pegar e fazer alguma coisa e não levar aquela cruz nas costas. Ele podia, mas não era isso. Se ele fizesse isso, ele não estava dando a aula da resignação. Aonde foi que ele ensinou ativamente o que era ser resignado? Nesta frase, aonde ele fala como o Pai. E afastando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ali ele se entregou ao Pai. Ele não foi apático. Que seja feita a tua vontade. E quando a gente se resigna, quando nós estamos com um problema, e você solta, você entrega para o Pai, as coisas acontecem. Às vezes não acontecem como a gente queria, mas acontece. A gente fica mais leve, aquele problema se soluciona, as coisas parecem que se abrem no seu caminho, outras oportunidades aparecem. Por quê? Porque nós nos resignamos e falamos, que seja feito então como você quer. Porque às vezes a gente quer as coisas da maneira que a gente quer e não é. Como aquela criança que é para comer a bala antes do jantar, antes do almoço. Não é para comer. Vai fazer mal, vai perder a fome. Mas ela vai comer depois. Ela não comeu a bala? Só que depois. Isso é resignar. Quando a gente entende que a gente precisa fazer alguma coisa, acalma o nosso coração. Continua adiante. Não entrega na mão de Deus. Bom, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas eu vou continuar trabalhando. Eu não vou ficar sentada, prostrada, esperando. Que nem diz o Raul Seixas, a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tem uma música assim? Tem. Não é isso. Não é ficar deitado lá esperando. É continuar trabalhando no seu objetivo, na sua meta, porém com a consciência de que você está fazendo o correto, que o que for teu, vai ser teu. Quando? Na hora que precisa ser. Mas para isso você vai ficar parado, esperando? Não, eu vou continuar tocando a vida. Eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar ajudando. Foi isso que o Cristo fez. Quando ele foi para o copo, no canto, foi orar, que seja feita a tua vontade. O cálice, muitas vezes na nossa vida, são os sofrimentos, são os desesperos, são as angústias. Quantas vezes nós não temos cálices amargos? Temos. Vamos orar. Vamos pedir entendimento. Vamos vir na casa espírita. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos tomar a nossa água. E acalmando, as coisas acontecem. As coisas clareiam. Porque diante de tudo tumultuado, como que nós iremos encontrar uma solução? Um lago, ele não reflete as estrelas se ele estiver todo agitado no barro. Agora, se ele estiver calmo, manso, ele consegue refletir as estrelas dele. Sejamos assim, calmos, mansos. Não é à toa que este item está lá no Evangelho, no item bem-aventurados aflitos.
passar, vai acabar. Chico não falava isso, tudo passa? E passa mesmo. E Maria? Neste livro, quando Maria vai encontrar Jesus naquela condição do Calvário em que ele se encontrava, João vem para ela 3 vezes dar o anúncio. Uma conta que foi preso, depois ele conta que a coisa não ficou muito boa, depois ele vai, João só conta coisa ruim para Maria. Maria começa nesse momento a lembrar-se de Jesus. De antes dela conceber, ela lembra dos anjos, da anunciação dos anjos. Aí ela vai projetando a memória dela e ela vai caminhando até o Mestre, naquela condição muito triste que a gente já sabe. Só que na memória dela, ela vai puxando coisas boas. No meio do caminho, ela vai falar uma frase aqui, que é isso que nós precisamos usar. Nesse espaço de tempo, ela chega próximo do Mestre, aquela confusão, daquela gentarada toda alvoroçada. E ela encontra com Jesus e vê o Mestre com uma coroa de espinho, com uma cana na mão. E os olhares deles se encontram. E aí é o olhar de mãe para filho. Que só mãe entende que você olha para o filho e você se comunica. E foi isso que ela fez. Quando ela cruzou os olhos dele, Humberto de Campos diz que ali ela realmente deixou o coração de mãe material e compreendeu o quanto ela foi importante para Jesus. Porque graças a todo o movimento que ela cuidou dele, hoje ele estava lá fazendo todo aquele movimento, e aí ela foi compreendendo. E aí ela fala, no livro Boa Nova, no último capítulo, que profundos desígnios haviam conduzido meu filho à dourada cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Foi isso. Quando ela conseguiu olhar o Cristo naquela condição, ela falou: faça a vontade do Senhor. Ela se resignou. Ela não blasfemou, ela não pecou. E agora coloque-se, quem é mãe, no lugar de Maria, vendo o filho naquela condição. Quer exemplo maior do que a resignação? Maior do que a do Cristo? Então, quando estivermos com algum problema para resolvermos, quando estivermos com as nossas provas aqui no plano da terra, lembre-se de Jesus, subindo o Gólgota, lembra-se de Maria, lembra-se dos exemplos que o Mestre deixou para nós. Quantas caminhadas no meio do deserto, dormindo no deserto, ensinando. É isso que a gente tem que pensar. Ensinando, sabendo que tudo vai passar. Porque aqui é uma passagem. Aqui nós precisamos entender que nós somos espíritos. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Aqui é uma escola, não é um presídio, alguma coisa que faça mal para nós. É uma escola de aprendizado. E que oportunidade bendita que nós estamos tendo. Oportunidade de estarmos reencarnados no Brasil, que não tem nem guerra nem tsunami. E podemos estar aqui hoje porque um Filho de Deus, abençoado, construiu essa casa lá atrás no passado para nos acolher hoje. Então olha quanta coisa boa. Então quando nós pensarmos, vamos resignar, o que é? É apatia? É esperar? Não, eu vou sair dessa. Eu vou lembrar de Jesus, eu vou lembrar de Maria, eu vou lembrar dos apóstolos, eu vou lembrar da pessoa que construiu essa casa aqui, e hoje nós estamos aqui, nós temos essa gratidão. A gratidão pela pessoa que abre a porta todos os dias, que deixa aqui tudo bonito, tudo limpo. É nisso que a gente tem que pensar. Prova existe sim. Ninguém falou que não teria. Mas a gente precisa saber viver a prova. Sabe como? Como aprendizado. E não como sofrimento. Tudo é um grande aprendizado. As pessoas que
gostam muito. Vamos tirar tudo como aprendizado, que daí a coisa fica mais leve. Vamos cobrar menos. Vamos agradecer mais. E é isso, gente. Eu espero que vocês vão para a casa de vocês com a memória, com a mensagem da Maria. Faça-se a vontade do Senhor. Não por submissão e nem por apatia, mas por experiência, por aprendizado, por querer crescer, por querer melhorar. Que todos fiquem com a paz de Deus e de Jesus. Obrigada.